Amados irmãos, aqui é o pastor Aurélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias. Para ministrar aqui mais uma aula desse último trimestre do ano de 2021, as lições bíblicas de adultos da CPAD. Estamos estudando a vida do apóstolo São Paulo e hoje, nessa lição número 11, vamos estudar o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O textuário nos diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16, texto bastante interessante, vamos aqui falar durante a lição. A verdade prática diz: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. E a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo 6, o versículo 3 ao 6 e o versículo 11, e 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. 1 Timóteo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e qual doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sábio, mas delira acerca de questões e contenda de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Contenda de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. E 2 Timóteo 3, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que tens o que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir de justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu não costumo aqui, nos vídeos a qual eu gravo, falar sobre o hino, que se canta na escola dominical, mas eu gosto muito desse hino 505 da Harpa Cristã, que é um dos hinos sugeridos aqui, e cuja estrofe diz assim: as palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz, as palavras de Jesus. Depois você olha a letra desse hino, que é muito interessante, muito abençoado, que tem muito a ver com a lição de hoje. Objetivo geral: asseverar o zelo pela sã doutrina, e os objetivos específicos: conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária e apresentar a igreja como guardiã da sã doutrina. Então vamos aqui entrar na introdução da lição de hoje. Diz: qual o fim do mandamento? Uma pergunta: qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Segunda pergunta. Terceira pergunta: qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nessa lição responderá essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento. Primeira pergunta: qual o fim do mandamento? Ou seja, para que existe o mandamento? Qual o objetivo do mandamento, da Bíblia, da lei, da palavra de Deus? Segundo, por que devemos zelar pela sã doutrina? Por que eu tenho que zelar pela palavra de Deus? Teoricamente, a palavra de Deus está aqui, a palavra de Deus, e pronto. Então vamos estudar, entender o porquê é necessário zelar por ela. E a terceira, o ponto de equilíbrio da sã doutrina. Como é que nós podemos entender, equilibrar verdadeiramente o ensino bíblico, a sã doutrina, a doutrina sadia? Nós vamos ver isso aí nesses 3 pontos que vamos estudar hoje nessa lição, que Paulo, o apóstolo São Paulo, tinha um zelo pela sã doutrina. Então vamos para o primeiro tópico, o primeiro ponto: ortodoxia versus heterodoxia. Subdivisão 1, 2 termos técnicos importantes: ortodoxia, heterodoxia.
são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios contra a doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. O subtópico 2 vai ensinar o que é ortodoxia. O subtópico 3, desse ponto 1, o que é heterodoxia. Pastor, nunca ouvi falar dessas palavras. Talvez alguns tenham ouvido falar de ortodoxia. Existem algumas igrejas que têm o ortodoxo no nome. Houve uma divisão na época lá do problema de Roma, né, católicos. Então ficou a igreja do Oriente, uma igreja do Ocidente. Então a igreja do Oriente é chamada de igreja ortodoxa. Não vou discutir aqui os princípios que eles guardam, não é isso que eu estou dizendo. Apenas dizendo que é o nome que você já talvez até ouviu num jornal, secularmente mesmo alguém falando. Existem algumas outras igrejas, parece que existe, se não me engano, uma igreja metodista ortodoxa. Então nós vamos entender aqui o que é ortodoxia e o que é heterodoxia. São, como ele diz aqui, dois termos técnicos. É lógico que isso aqui é uma coisa técnica. Pastor, eu vou achar a palavra ortodoxia na Bíblia? Não. Você vai achar a palavra heterodoxia na Bíblia? Não. Mas essas palavras, que depois nós vamos ver aqui, né, que eles vêm da língua grega original do Novo Testamento, são palavras que foram, que significam, né, o que elas vão significar daqui a pouco, nós vamos falar nos pontos específicos, algo referente à doutrina, ao ensinamento da palavra de Deus. E nós vamos ver o que se encaixa mais no que é certo, o que se encaixa mais no que não é tão certo assim, ou que não é certo. Mas são termos técnicos necessários para o estudo. Nós estamos fazendo aqui um estudo bíblico, que acaba sendo um estudo teológico. Às vezes, quando a gente fala, a escola bíblica dominical é um mini seminário. Não entramos em palavras gregas, muitas hebraicas, não vamos muito à profundidade, mas algumas coisas aprendemos e é necessário. Então, você vai aprender hoje, através dessa lição, e que fique guardado no seu coração exatamente por isso. Estamos falando sobre o zelo da sã doutrina. Paulo tinha um zelo, você também precisa ter, eu também preciso ter, todos nós, a igreja de Cristo, precisa ter. Então ele diz no finalzinho dessa questão, do ponto do subtópico 1, esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. É por isso que ele tinha zelo pela sã doutrina, para evitar, para rebater, para combater as heresias que começaram a surgir nas igrejas locais. Conceito de ortodoxia, subtópico 2. Na língua grega, no Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos, que significa o que é direito, reto e certo. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Então vamos ver aqui. A gente fala, né? Pastor, isso aqui é um estudo bíblico, meu amado irmão. Estamos estudando a Bíblia. Então, o que diz a Bíblia aqui em 1 Timóteo 4, vamos abrir aqui, às vezes tem uma dificuldadezinha de abrir, mas a gente já chega. 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, continuando. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. 2 Timóteo, já está aberto aqui em Timóteo mesmo, 1,13 diz o seguinte: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Vamos começar pelo último conceito que ele deu. Pastor, o que é sã doutrina? O que é doutrina sadia? Mas qual é a doutrina sadia? Porque alguém pode perguntar, uma igreja ensina uma coisa, outra igreja ensina outra, outra faz assim, outra faz assado. Bem, amado irmão, a nossa bússola para tudo em nossa vida, inclusive para entender essa doutrina, é este livro aqui, a Palavra de Deus. Pastor, mas tem muita coisa que eu não entendo.
Então vamos lá. Vamos colocar algumas coisas assim, que talvez estejam um pouco fora, mas estão dentro da lição também. Quem ensinou primeiro? Quem orientou primeiro? Nós estamos falando de Novo Testamento. Foi o Senhor Jesus Cristo. Ele chamou muitos discípulos, depois separou 12 apóstolos, os orientou cerca de 2 anos e meio, morreu na cruz, ressuscitou, apareceu a eles, ainda orientando-os durante 40 dias, antes dele subir ao céu de volta, enviou o Espírito Santo Consolador para estar sobre a igreja e continuou revelando aquilo que era necessário revelar. Aí os apóstolos, após a morte de Cristo, começaram a pregar a palavra, pregar a sã doutrina, porque lá no início dos apóstolos chama-se da doutrina dos apóstolos, mas na verdade, não é que o texto esteja errado, não, apenas fazendo um comentário. É a doutrina de Cristo que os apóstolos receberam dele e pregaram. E aí, depois, lá na frente, Paulo se converte, também nós estudamos aqui durante esse trimestre, ele vai para o deserto da Arábia, o Senhor aparece a ele várias vezes, orienta ele em várias coisas, e ele então passa também a pregar. E nós vimos na lição passada, na outra lição, Paulo não diferia dos outros apóstolos, a palavra era pregada por todos. Paulo pregava mais aos gentios, os outros apóstolos pregavam mais aos judeus, principalmente alguns ficaram em Jerusalém, mas outros foram também missionários. Tomé, segundo a tradição diz, foi missionário na Índia, e, enfim, vários lugares a palavra chegou. E o que era pregado? Pregado o que eles queriam pregar? Não, pregado o que Cristo ensinou. E aí depois foi necessário escrever-se sobre esse assunto. Então se escreveu vários evangelhos, o livro de Atos, várias cartas, as paulinas e as outras, e até vários apocalipses. Vários, pastor, sim, vou explicar rapidamente para você. Aí morreu todos os apóstolos, e Paulo e os outros. João foi o último a morrer de morte natural, e veio o que nós estudamos, né, na teologia, ou na história mesmo, os pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Aqueles que estiveram com os apóstolos, não tiveram necessariamente com Cristo, mas estiveram com os apóstolos e aprenderam deles a palavra. E aí começou a surgir, já no tempo de Pedro, Paulo lá, já começou a surgir heresia na igreja, e Paulo combate, aqui o tema fala isso, no ponto, subtópico 1. Começaram a surgir várias heresias. Então a igreja se reuniu, aqueles pais da igreja, e discutiram. Então temos aqui o que chama-se o cânon sagrado. Qual é o cânon sagrado? Gênesis a Malaquias, que os judeus aceitam como inspirados, a mesma Bíblia judaica, e os 4 evangelhos considerados inspirados, porque outros evangelhos, mas não são considerados inspirados, não foram considerados inspirados pela igreja. O Atos Apóstolos, as cartas também inspiradas, porque houve outras cartas que não foram consideradas inspiradas pelo Espírito Santo, e o Apocalipse da mesma forma. E formou-se o cânon sagrado, essa é a escritura, é daqui que nós tiramos essa doutrina. Então eu não posso simplesmente pegar qualquer livro por aí que diz alguma coisa, seja daquela época de hoje, e querer que este livro que alguém escreveu, até com boa intenção, ou alguns outros não, e tirar e criar ali uma doutrina para a igreja. A minha doutrina tem que ser baseada na Bíblia. Então, pastor, mas algumas igrejas ensinam um pouco diferente algum assunto ou outro. Bom, é verdade, mas nós estamos falando aqui das doutrinas fundamentais. Se a salvação é pela fé, não é pelas obras, essa igreja está certa. Se a salvação é por Jesus Cristo é o Salvador, morreu na cruz, não é porque você guarda tal dia, porque você faz isso, faz aquilo, essa igreja está correta. Aí pode influenciar ali se Jesus vai voltar antes do milênio, depois do milênio, sei onde, isso não tem problema. Cada um pensa de uma maneira, e quando Cristo voltar, é importante estar esperando a volta de Jesus. Então, a doutrina é básica, a doutrina. O que é heresia? Jesus Cristo não é Deus, Jesus Cristo não vai voltar para arrebatar a igreja, Jesus Cristo é Miguel Arcanjo encarnado, o Espírito Santo não é Deus, e vai uma série de coisas. E pastor, mas por que isso? O que então isso significa de ortodoxia? Veja bem, eu vou ler de novo a última frase. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa enquanto foi coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Cristo falou, não pode adulterar, e alguém chega hoje e fala assim, não, adulterar não tem problema nenhum. Isso é uma heterodoxia, isso é contra a palavra. Nós vamos ver depois lá.
Ortodoxia é o seguinte: Cristo falou, não pode roubar, não pode matar, não pode mentir, não pode fofocar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode. Agora, pode fazer isso? Pode, deve fazer isso. Devemos congregar juntos, estar juntos, reunidos ali. Jesus estava com seus apóstolos sempre reunidos, até depois da sua morte e ressurreição, ele juntou com os apóstolos de novo para orientar. Hoje o pessoal diga, não precisa não, eu fico na minha casa e cultuo a Deus. Isso não é ortodoxia, isso é heterodoxia. Então, os ensinos, que nós vamos ver agora no ponto 3, diferentes, não são os ortodoxos. Mas o ponto 3 vai falar sobre ortodoxia também, nós vamos terminar com isso. Conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra héteros significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4,1 eu já li aqui anteriormente. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um título para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Isso é importantíssimo. Paulo defendeu a sã doutrina, a igreja de hoje precisa defender a sã doutrina. Não é defender a doutrina que a tua denominação tem, que toda denominação tem o seu corpo doutrinário, tem suas normas de fé e prática, e deve ter sim, o correto, né? A Igreja Metodista Pentecostal ela tem 40 artigos de fé na sua Constituição, que resumem a fé que nós cremos, a doutrina que nós abraçamos. Mas não é isso que nós estamos falando, não é a doutrina que, eu sou arminiano, então eu tenho que defender o arminianismo até... e o outro não é arminiano, então você contra ele. Não, nada disso. Nós vamos ver lá no final até alguma coisa sobre, até os que pregam heresia, né? Mas é o ponto 3. Veja bem, meu amado irmão, precisamos... Aí como é que a gente faz isso, pastor? Faz isso estudando a Bíblia. Cada crente tem que ler a Bíblia. O crente não pode esperar que alguém lê a Bíblia por ele. Pastor, mas alguém não sabe ler. Esse realmente não vai poder ler a Bíblia porque, por algum motivo, não aprendeu a ler. Mas ele vai ouvir, porque Apocalipse 1,3 diz, bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda as profecias desse livro. Ele vai ouvir na igreja, no estudo da escola dominical, enfim, ele vai e pode até pedir para alguém ler a Bíblia para ele. Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você pode estudar na sua própria casa. Há bons livros evangélicos que não substituem a Bíblia, mas que têm bons ensinamentos. A revista da escola dominical, eu disse aqui no início, isso aqui é um curso teológico. O autor da lição estudou, orou, jejuou, mas é um corpo doutrinário da CPD para propiciar a nós que não tivemos a condição de estudar tanto quanto eles, ter uma revista que traga esse assunto para que eu possa aprender. Frequentar a escola bíblica dominical, porque lá tanto o professor como outros alunos falarão muitas coisas que nós vamos aproveitar para nós mesmos. O professor estudou muito, tenho certeza absoluta, na nossa sede é o pastor Paulo, na congregação Santa Marta Presbítero Renato, na congregação em Nova Campina Presbítero Almi, e eu, quando estou presente nas escolas dominicais, também estou ali dando meu auxílio. Então, o professor estudou muito e vai te dar uma aula, vai te ensinar. Você também tem que ler a lição, ter a sua dúvida, levar para a igreja. E se for mesmo uma dúvida fora do assunto da escola dominical, seja uma outra coisa, ler a Bíblia, chega ao pastor, pergunta, pastor, eu li aqui a Bíblia, não entendi bem esse assunto, e o pastor vai com amor, certamente, lhe orientar e mostrar. Então, e manter, e principalmente, pastor, mas aí eu tenho que ler, tenho que ouvir, só? Não, eu tenho que guardar. Se a doutrina, a sã doutrina me diz para fazer isso, eu tenho que ver. Nós vimos nas lições anteriores, não adianta ter a Bíblia de cor na cabeça, não adianta ter um evangelho teórico, mas tem que ser um evangelho prático. O que Paulo defendia não é apenas o estudo da Bíblia, não apenas que a Bíblia fosse defendida nas igrejas a qual ele pastoreava, mas que isso acontecesse, jogasse fora as heresias, afastasse todas as heresias da igreja, mas praticasse aquilo que aprendemos. Nós vamos ver no ponto 3, mais uma vez eu digo a você, que fala sobre o amor. Amor até por aqueles que estão nos contradizendo. Então temos que praticar o ensino bíblico, a palavra de Deus. Isso é um ensino que a própria Bíblia nos diz, Jesus ensinou isso. Amar os inimigos, perdoar aqueles que os maltratam, uma série de situações que são necessárias colocar
em prática. Tem dúvida? Ore a Deus. O Espírito Santo continua sendo aquele que vai inspirar, orientar a você a entender. Procure o seu pastor, frequente a escola bíblica dominical, frequente os cultos, ouça, preste atenção nas pregações e até mesmo nos testemunhos, tudo que foi feito no culto, que Deus vai estar te orientando e abençoando. Amados, estamos então agora nesse primeiro vídeo, a introdução e ponto 1. Depois vamos ter um segundo vídeo que vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão desta lição.